Existe um momento na vida em que tudo muda. Mas essa mudança não acontece quando você consegue mais dinheiro, nem quando encontra as pessoas certas, nem quando finalmente recebe o reconhecimento que tanto esperava. Ela acontece quando você deixa de dar importância ao que nunca esteve sob o seu controle. Parece estranho, porque passamos anos acreditando que precisamos controlar tudo, controlar o que pensam sobre nós, controlar os resultados, controlar o futuro, controlar cada detalhe. E quanto mais tentamos fazer isso, mais cansados ficamos. É como correr atrás de algo que sempre dá um passo para trás. Quanto mais você insiste, mais distante parece ficar. Talvez você esteja vivendo exatamente assim, tentando agradar, tentando acertar, tentando impedir que alguma coisa dê errado. Mas existe um preço invisível para viver desse jeito. Você deixa de viver o presente porque está ocupado demais, tentando administrar o que ainda nem aconteceu. Carl Jung dizia que muito do sofrimento humano nasce quando tentamos dominar aquilo que deveria apenas ser vivido. E talvez essa seja uma das maiores armadilhas da mente. Confundir preocupação com responsabilidade. São coisas completamente diferentes. Responsabilidade leva você à ação. Preocupação prende você em pensamentos que não produzem absolutamente nada. É por isso que existem pessoas extremamente ocupadas, mas que continuam paradas no mesmo lugar. Elas gastam energia imaginando cenários, repetindo conversas que nunca aconteceram, antecipando problemas que talvez jamais existam. Enquanto isso, a vida continua passando. E o curioso é que muitas oportunidades aparecem justamente quando você deixa de tentar forçar cada resultado. Porque existe uma diferença enorme entre cuidar daquilo que depende de você e tentar controlar aquilo que nunca dependerá. Quando essa diferença fica clara, algo começa a mudar. Você respira melhor, decide melhor, age melhor. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque sua energia finalmente começou a ser usada no lugar certo. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para você hoje. Muitas vezes não é mais esforço, é menos desgaste. Existe uma pergunta simples que pode transformar completamente a forma como você enfrenta qualquer problema. Isso realmente depende de mim? Se a resposta for sim, faça o seu melhor. Se a resposta for não, por que continuar carregando esse peso? Parece simples, mas poucas pessoas vivem dessa maneira. A maioria insiste em assumir responsabilidades que pertencem ao comportamento dos outros. Quer convencer quem não quer ouvir. Quer mudar quem não quer mudar. Quer acelerar um tempo que possui seu próprio ritmo. E no final, termina frustrada. Não porque fez pouco, mas porque tentou fazer o impossível. É justamente aqui que muitas pessoas começam a recuperar o controle da própria vida. Elas percebem que a paz não nasce quando tudo está resolvido. Ela nasce quando você entende quais batalhas realmente merecem a sua energia. Aliás, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, existe um material que pode ajudar muito nesse processo. O e-book Um Dia de Cada Vez, 30 Dias para Retomar o Controle da Sua Vida, foi criado exatamente para quem sente que vive preso entre preocupações, excesso de cobrança e dificuldade para mudar hábitos. Durante 30 dias, cada leitura apresenta pequenas mudanças práticas que ajudam a recuperar clareza, disciplina e equilíbrio, sem depender de grandes transformações de uma só vez. O link está na descrição. Agora pense em quantas vezes você adiou uma decisão porque tinha medo do que poderia acontecer. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas o medo costuma se disfarçar de planejamento. Você diz para si mesmo que ainda está esperando o momento certo, que precisa pensar mais um pouco, que amanhã será melhor. Só que, muitas vezes, esse amanhã nunca chega, porque o verdadeiro problema não era falta de preparo, era excesso de preocupação. Enquanto isso, outras pessoas avançam. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque entenderam uma verdade importante. Você nunca terá todas as garantias antes de agir. A vida não funciona assim. Esperar sentir total segurança é como esperar que o mar pare completamente para entrar na água. Esse momento simplesmente não existe.
E existe outro detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais você se preocupa com a opinião das pessoas, menos espontâneo você se torna. Você começa a medir cada palavra, cada escolha, cada atitude. Sem perceber, cria uma versão de si mesmo feita para evitar críticas. Só existe um problema. Essa versão nunca será suficiente, porque sempre haverá alguém que discordará de você. Sempre haverá alguém que encontrará algum defeito. Sempre haverá alguém que interpretará suas intenções da maneira errada. Então surge uma pergunta inevitável. Vale mesmo a pena entregar sua tranquilidade para pessoas que nem vivem a sua vida? Provavelmente não. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você continua sendo educado. Continua fazendo o que acredita ser correto, mas deixa de carregar a necessidade constante de aprovação. E isso produz um efeito curioso. As decisões ficam mais leves. Os relacionamentos se tornam mais verdadeiros. Os erros deixam de parecer o fim do mundo. Você aprende, corrige, segue em frente, sem transformar cada dificuldade em uma sentença definitiva. Carl Jung também lembrava que a maturidade aparece quando deixamos de esperar que o mundo confirme o nosso valor. Porque quem conhece o próprio caminho não precisa viver buscando autorização para continuar andando. Talvez essa seja a mudança que você precisava ouvir hoje. Não é parar de se importar com tudo. É parar de desperdiçar energia com aquilo que nunca esteve nas suas mãos. A vida continua trazendo desafios, mas agora você os enfrenta de outro lugar, com mais clareza, mais firmeza e muito menos desgaste. No final das contas, quase tudo melhora quando você deixa de lutar contra aquilo que não pode controlar e começa a investir toda a sua energia naquilo que realmente depende de você. É aí que as escolhas ficam mais inteligentes. As oportunidades começam a aparecer com mais frequência. E você percebe que a vida não precisava ser tão pesada quanto imaginava. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Toda semana há novos conteúdos para ajudar você a desenvolver mais clareza emocional, fortalecer sua mente e construir uma vida com mais equilíbrio. E deixe nos comentários uma frase simples. Hoje eu escolho cuidar apenas do que depende de mim. Às vezes, uma única decisão muda completamente a direção de uma vida. O dia em que você parar de correr atrás do que não pode controlar será o mesmo dia em que a sua vida começará a caminhar na direção certa. E talvez essa decisão comece exatamente agora. O dia em que você parar de correr atrás do que não pode controlar será o mesmo dia em que a sua vida começará a caminhar na direção certa. E talvez essa decisão comece exatamente agora. Nos vemos no próximo vídeo.